Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com grande alegria que aqui retornamos para esse nosso encontro, o encontro da família com Jesus, para em breves minutos nós podermos refletir os ensinamentos que Jesus nos trouxe como forma de libertação e de evolução. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. E no final, com muito respeito, fé e amor, devemos então tomar essa água para que ela tenha os efeitos necessários em cada um de nós. Então vamos dar início com a leitura preparatória do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Hoje é a mensagem 98. Evita contender. Ao servo do Senhor não convém contender. É carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. É o capítulo 2, versículo 24. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atrai recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. Combatem os semelhantes que lhe não adotam a cartilha particular. Atiram-se contra os serviços que lhes não guardam o controle direto, não colaboram senão do vértice para a base, não enxergam vantagens senão nas tarefas de que eles mesmos se incumbem. Estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõem de tempo para os serviços da humildade cristã. Interessados que se acham na evidência pessoal. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam invariavelmente na zona imperfeita da humanidade e trazem azorragues nas mãos pelo mau gosto de desgastar. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica e, quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador por espírito de contenda são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que se não perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e a aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Ou seja, junto ao Evangelho, no trabalho evangélico, no trabalho doutrinário do movimento espírita, sempre há aqueles nossos irmãos que fazem confusão por tudo, exigem, questionam, enfim, são aqueles que apresentam sempre dificuldades, contendas, né? Não sabe colaborar. Isso é porque o egoísmo
ainda está muito latente. Isso a gente vê em todo setor da vida. E também a gente vê no movimento evangélico, no movimento cristão. Vamos agora fazer a nossa prece inicial, elevar nossos pensamentos, o nosso coração a Deus nosso Pai. Senhor Jesus, estendei vossas mãos compassivas sobre nós, auxiliando-nos no estudo que iremos iniciar, a fim de compreendermos cada vez melhor a vossa mensagem, fortalecendo-nos para que fiquemos sempre empenhados a vivenciar esses ensinamentos. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, o fim de ano chegou. Já estamos iniciando dezembro. Passamos todo o ano juntos, maravilha, fazendo os nossos estudos, as nossas reflexões em torno do Evangelho do Cristo. E hoje, o que é que nós poderíamos aqui oferecer? De repente, seria bastante interessante que, diante de tudo que já estudamos, pensarmos qual a mensagem central de todos os ensinamentos de Jesus. Há um ensinamento permanente de Jesus em todas as suas mensagens. Se pensarmos direitinho, nós vamos verificar que os ensinamentos de Jesus estão concentrados, resumidos, se assim podemos dizer, na lei do amor. Não o amor banal, aquele amor que se diz facilmente com os lábios, mas que nem sempre traduzem a nossa essência, a essência do que estamos a dizer. Então, Jesus nos propõe o amor incondicional, e a lei do amor está em todas as demais leis. Todas as demais leis divinas são mensagens do amor do Pai, do amor de Jesus. Porque o amor resume inteiramente a doutrina do Cristo. Porque é um sentimento verdadeiro por excelência. E os sentimentos são instintos elevados voltados para o progresso que se busca realizar. No início, a criatura humana tem só instintos. Quando evolui um pouco, aí vai ter instintos e vai ter também o sentimento, nós não poderíamos dizer instinto, mas vamos ter também mais as sensações, né? Mas quando evolui, quando cresce, quando avança, aí ele vai ter desenvolvido em si os sentimentos. Os sentimentos elevados, os sentimentos verdadeiros, vamos assim dizer. Aqueles que não são transitórios, não são passageiros. Então, no início, só instintos. Quando se evolui, mas ainda se é corrompido, tem sensações. E quando evolui mais ainda, com instrução, aí vai ter o sentimento, que é o amor, como a gente já disse, não o amor vulgar do termo, mas aquele sentimento que condensa
e reúne em seu foco todas as aspirações e todas as revelações espirituais. Veja bem, no início, instintos, depois sensações, depois, quando estamos mais avançados, aí vamos ter o sentimento, que é o ponto que os espíritos dizem mais delicados, que é exatamente o amor. A lei de amor substitui o egoísmo e vai exatamente contribuir para que as misérias sociais sejam superadas, sejam solucionadas, assim podemos dizer. Então, o efeito a lei do amor nos proporciona o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Mas o que seria, como a gente poderia definir o amor? Temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo várias orientações. Uma delas nos diz: amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinado a se elevarem no infinito. Esse trecho está na mensagem, na instrução do Espírito Sansão. E quando a gente vai para os ensinamentos do Cristo, procurando exatamente a presença da orientação do amor, nós vamos encontrar a seguinte passagem: os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. E acrescenta: estão contidos nesses dois mandamentos toda a lei e os profetas. E ainda vai dizer: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Está no Evangelho, inclusive de Mateus, está também no de Lucas, mas esse que nós lemos é em Mateus, no capítulo 22, capítulo 34 a 40. Ou seja, Jesus aqui ele não deixa dúvida de que devemos amar a Deus, nosso Pai Criador. Devemos amar a Deus porque Deus é todo amor e justiça. E devemos amar também ao nosso semelhante. Deus ama a todo igualmente. Mas nós não podemos, segundo Jesus, chegar até Deus sem passar pelo nosso semelhante. Não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso semelhante. E Jesus, para não deixar mais dúvida, ele diz que façamos ao nosso semelhante tudo aquilo que desejamos para nós. É aí a grande chave. Eu posso dizer que amo a Deus,
Mas o meu trato com o meu semelhante é um trato de desamor, é um trato de indiferença, de críticas, de preconceito. Então nós não amamos o nosso semelhante. O nosso amor vai depender da condição que a pessoa apresenta. Se a pessoa apresenta uma condição que atende às nossas expectativas, os nossos valores, os nossos critérios, aí tudo bem, se ama. Mas caso contrário, nós não vamos amá-lo. Lembro aqui de um casal que adotou uma criança e em um certo momento resolveu colocar, ele já estava um rapazinho com 18 anos, colocar um imóvel no nome dele. E os tios ficaram indignados. E lembro que um disse: como pode? Nem sangue da gente ele tem. Ou seja, o menino estava sendo criado desde que era recém-nascido. Ou seja, era filho daquele casal. Deveria ser considerado um membro da família por aqueles tios que estavam a questionar a ação, o ato dos pais em terem presenteado o filho com um imóvel. Um imóvel pequeno, modesto, mas que ele iria administrar para ir exatamente já aprendendo, para ir exatamente tendo experiência. E a gente vê que com os anos, o menino já estava um rapaz, 18 anos, nenhuma afetividade aqueles tios desenvolveram. Porque o critério deles, a relevância, era a consanguinidade. Não era o afeto, não era o amor, a emoção. Então, como nós podemos chegar até Deus se ainda não aprendemos a amar o nosso próximo? E esse critério que Jesus nos estabelece de fazer ao outro, o que desejamos que nos seja feito, é fundamental. É muito importante. Epa, eu estou fazendo isso, estou pensando nisso. Eu gostaria que me fizessem. Como é que eu iria ficar? Isso é muito importante, isso é muito orientador em nossas vidas. Está exatamente no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos do Cristo. Para desenvolvermos o amor em nossa vida, em nosso ser, nós precisamos combater o egoísmo. É o egoísmo que prejudica exatamente as nossas ações de amor, do amor verdadeiro, do amor, esse amor que fortalece, que eleva, que nos faz voltar para o outro, ter um outro significado e sentido da vida. E a gente, quando chega no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente se depara exatamente com muitas instruções da espiritualidade. Porque Kardec, ele elaborou esse capítulo 11, dedicado a amar o próximo, colocando outras passagens evangélicas, E, inclusive, tem aqui aquela passagem: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, porque estavam querendo que Jesus opinasse sobre aquele tributo caríssimo que era cobrado, à população. E Jesus, eles queriam testar Jesus, porque se Jesus dissesse paguem, iriam dizer que ele estava a favor da corrupção. Se ele dissesse não pague, ia ser uma revolta, porque eles não iriam pagar e ia entrar em confronto com o governo da época, o governo local. E ele diz: qual a figura que está aí na moeda? A figura de César. Então, dai a César o que é de César, significando,
que nós vivemos na sociedade com responsabilidades materiais e mesmo sendo elas injustas, dolorosas, devem ser obedecidas, devem ser combatidas de uma forma pacífica diferente. E dai a Deus o que é de Deus. O que é que nós estamos dando a Deus, nosso Pai? Dar a Deus, o que é de Deus, é o desenvolvimento, o crescimento moral, espiritual. É viver conforme os ensinamentos das leis divinas, os ensinamentos que foram trazidos por Jesus, para que nós soubéssemos exatamente como agir, como proceder. Então, meus amigos, os ensinamentos de Jesus são ensinamentos que têm como principal proposta o amor. Amai o próximo como a si mesmo. Estás na dúvida? Fazei ao próximo o que desejas que lhe seja feito. É assim que Jesus deu esse ensinamento, os ensinamentos de vida eterna, para que nós nos fortalecêssemos, para que nós tivéssemos essa orientação, tivéssemos esse embasamento para combatermos o egoísmo e colocarmos em prática esses ensinamentos, o Evangelho do Cristo Jesus. Então, meus amigos, essa é a mensagem de hoje e nós fizemos questão de trazer porque achamos que ela é uma das mensagens que condensa toda a mensagem do Cristo. E agora vamos fazer as nossas vibrações. Vamos doar o pensamento, o sentimento, no desejo firme e sincero de ajudar, desprendendo ondas de paz, ondas de amor e esperança. Senhor nosso Deus, recebei as nossas rogativas pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, para que a ganância, o egoísmo, o orgulho não venham mais direcionar as decisões que estão a fazer sofrer a maioria dos nossos irmãos necessitados. Pelos governantes do nosso país também rogamos, para que possam trabalhar pela justiça social e não tão somente pelos interesses de pequenos grupos. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça sintonizada com os ensinamentos da codificação e do Evangelho de Jesus. Pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco, encarnados e desencarnados. Pela cura e sustentação dos familiares, amigos que estão doentes. Que não falte a eles a fé e a esperança. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonização aos corações. Vamos fazer agora vibrações específicas por alguém que esteja em aflição ou enfermidade. Cada um silencia e faz o seu pedido.
Recebei, Senhor Deus Pai, todas as rogativas agora apresentadas e derramai vossa graça sobre cada um de nós, necessitados que somos, imperfeitos, para que a vossa graça, nos envolvendo, nos fortaleça, iluminando nossas mentes, nossos corações e os nossos caminhos, para que estejamos guiados pela luz do Evangelho do Cristo. Nosso Pai, que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade que ainda existe em nossos corações, para que, desse modo, reine a paz no entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. E assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.